Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Tia Ana Paula, da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Aula 18, Matemática. Hoje nós iremos estudar gráficos e tabelas. O que são gráficos? Gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente são utilizados para demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo, matemática, estatística, geografia, economia, história, etc. Para facilitar a visualização de alguns dados, bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou a análise mais rápida e objetiva. Todos os tipos de gráficos são uma forma de texto, inclui as diversas formas de representar algumas informações e dados, sendo que os mais importantes são coluna, barra, linha, setor, também conhecido como pizza. Compreender os gráficos hoje em dia é uma tarefa essencial, pois eles estão muito presentes em nosso cotidiano, seja nos jornais, nas revistas, internet, etc. Além disso, os concursos vestibulares e o Enem contêm diversas questões em que os gráficos estão presentes. Assim, nada mais importante do que conhecer seus tipos e saber interpretá-los. Alguns exemplos de gráficos. O primeiro aí, crianças, é o gráfico de colunas. O segundo é o gráfico de barras, muito parecido com os de coluna. A terceira imagem, temos um gráfico de setor. E na quarta imagem, um gráfico de linhas. Cada gráfico representa uma determinada situação e em cada situação devemos escolher o que vai melhor representar os dados coletados. Crianças, na criação de gráficos, não podemos esquecer de alguns elementos, tá? Que eles são importantíssimos, como, por exemplo, o título, tá? Geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada. No nosso gráfico, ao lado, o título é Valor do Rendimento Médio Mensal de Pessoas de 15 anos ou mais idade reais. A fonte também nesse caso aí, qual é a fonte, crianças? De onde que foi tirado essa fonte? Da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, 2013. Olha só, observem lá. IBGE, Sidra, Sistema IBGE de Recuperação Automática, certo? Foi feita no Rio de Janeiro em 2014 e está disponível nesse site aí, ó, www.sidra.ibge.gov.br. E o último acesso foi em setembro de 2015, certo? Então, crianças, a fonte, muitos gráficos, sobretudo da área da estatística, apresentam a fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Também podem apresentar o ano de publicação da fonte referida, igual a tia Ana Paula explicou, certo? Nós temos agora, crianças, os números. O nosso aí, o que nós temos? Temos o valor que está à nossa esquerda, 0, 500, 1.000, 1.500, ele está de 500 em 500. Está representando o valor que essas pessoas ganham, certo? Legenda.
Grande parte dos gráficos apresentam legendas que auxiliam na leitura das informações apresentadas. Junto a ela, cores que destacam diferentes informações, dados ou períodos são utilizados. Observem bem que esse valor de rendimento ele foi estudado no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, no centro-oeste. Olhem, na zona urbana, o homem foi representado pela cor azul e a mulher pela cor roxa. Já na zona rural, o homem foi representado pela cor verde e a mulher por essa cor aí bem clarinha. Então, esse gráfico, essas cores, nos permitem distinguir os dados que foram coletados, certo? Então, por isso que é muito importante. Agora, a tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser tipo qualitativos, de qualidade, tá? Relacionados a características e atribuições, ou quantitativo, fazendo referência a valores numéricos, certo? Agora, nós teremos um exemplo, que é o exemplo 1, tá? Onde dados de uma pesquisa com estudantes do 5º ano sobre os programas de televisão preferidos, tá? Onde foi registrado os resultados da tabela abaixo. Então, foi representado em tabela, e na tabela nós temos os nomes dos programas e a série que foi pesquisada, que foi o 5º ano. Os programas que foram escolhidos pelo 5º ano foram os desenhos animados, os filmes, séries, noticiários, certo, crianças? 12 crianças escolheram o quê? Os desenhos animados como programa preferido. 10 escolheram as séries. 8 os filmes e 3 os noticiários, certo? Observaram bem a tabela? Observem aí, crianças. Agora vamos explorar um pouquinho essa tabela. Nós vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos lá? Qual é o programa preferido por essa turma aí, crianças? Observem. Se vocês observarem a tabela, vocês vão descobrir que o programa preferido foi qual? Dos desenhos animados, certo? Agora, pergunta B. Qual é o programa que os alunos menos gostam? Vamos lá? Noticiários, certo? Agora, vamos lá, crianças. C. Quantos alunos participaram da pesquisa? O que eu faço? Eu preciso fazer uma soma, né? Eu vou somar todos os votos. Assim saberemos quantos alunos participaram da pesquisa. 12, 8, 10 e 3. Vamos somar então, crianças? 12 mais 8, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 3, 33. Então, quantos alunos participaram da pesquisa? 33 alunos, certo? Vamos lá. Podemos pegar essa tabela e transformar em um gráfico de colunas. Então, olha como ficaria o gráfico de colunas. Não podemos esquecer o título. Programas preferidos pelos alunos do 5º ano, não é mesmo? Precisamos colocar também os programas votados. Quais foram? Os desenhos animados, os filmes,
as séries e noticiários. Cada coluna, crianças, observem aí, é representada por um programa que foi votado. Agora, a quantidade de alunos que a tia colocou, percebam aí, foi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A tia colocou em 2, não foi? Certo? E olha só, eu coloquei um pouquinho a mais do que no outro gráfico, tá? Porque no outro gráfico tinha o quê? 12. Nesse, a tia já colocou 14, certo? Então, crianças, olha, os valores são representados por retângulos com base de mesma medida. E as alturas são proporcionais aos números coletados na pesquisa. Então, preste atenção. Os valores devem ser representados por retângulos com base na mesma medida, ou seja, cada coluna precisa, é obrigatório que esteja na mesma largura e a distância entre uma e outra também. Agora nós vamos pegar esses mesmos dados e representar em um gráfico de barras. Vamos ver? Olha ele aí, o gráfico de barras. Nós vamos representar, olha, esse gráfico de barras, ele é muito parecido com o gráfico de colunas, só que invertemos aí os eixos. Onde no gráfico de colunas ficavam os programas, colocaremos a quantidade de alunos. E onde era a quantidade de alunos, devemos colocar os programas, sem esquecer do título do gráfico. Nesse gráfico, os valores são representados por retângulos de mesma medida e comprimento. Serão proporcionais aos números coletados. Então, olha só, os valores são representados por retângulos com largura da mesma medida e os comprimentos são proporcionais aos números coletados na pesquisa. Atenção! Nos gráficos de colunas e de barras, as distâncias entre as barras ou entre as colunas serão sempre iguais. Certo, crianças? Agora, essa mesma pesquisa, certo? A mesma tabela, só que nós vamos montar um gráfico de setores. Então, olhem aí. No gráfico de setores, nós vamos pegar os dados e dividir uniformemente, proporcionalmente. O que é proporcionalmente? É onde recebeu mais votos, terá um setor maior. O que é setor? Cada pedaço desse círculo, certo? Então, a medida do ângulo central forma um setor circular proporcional aos dados apresentados, certo? Observaram? Exemplo 2, crianças. Foram medidas as temperaturas máximas e mínimas durante 6 meses no estado de São Paulo no ano de 2012. Os resultados foram registrados na tabela abaixo. Em janeiro, a temperatura mínima foi 16, a temperatura máxima 26. Em fevereiro, a temperatura mínima 16, a temperatura máxima 26. Em março, a temperatura mínima 16 e a máxima 25. Em abril, a temperatura mínima 13 e a máxima 23. Em maio, a temperatura mínima 11 e a temperatura máxima 21.
Junho, a temperatura mínima 10 e a temperatura máxima 20. E julho, a temperatura mínima 10 e a temperatura máxima 20. Observem aí, crianças. Nós vamos pegar a mesma tabela do gráfico 2 e vamos transformá-la, né, em um gráfico de linhas. No gráfico de linhas, olha aí, nós também precisamos colocar título e os dados conforme a pesquisa. Nesse caso do nosso gráfico, os meses observados e as temperaturas obtidas, não é mesmo? Nós temos que observar. Nós tivemos a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, nós vamos ter duas linhas, uma representando a temperatura máxima e a outra a temperatura mínima. Crianças, nesse tipo de gráfico, a representação em linhas, no caso, a linha que representa o dado observado, subirá ou descerá dentro do gráfico de acordo com a evolução da observação. As linhas usadas para representar a quantidade de dados que ocorre em um período contínuo. Certo, crianças? Gráficos e tabelas são recursos utilizados para apresentar os dados de forma organizada para facilitar a leitura e a compreensão de informações. Crianças, agora, tia Ana Paula quer que vocês peguem o caderno pedagógico na aula 18, tá? E façam com bastante atenção a questão 1 da página 40. Até a nossa próxima aula. Beijos da tia Ana Paula.